Pois é, a gente tá na reta final pro lançamento do GTA 6 e com isso, é claro, eles liberaram a pré-ordem do jogo, juntamente às edições especiais, no caso aqui a edição Ultimate. E eles revelaram muita informação sobre o jogo, juntamente a uma série de novas imagens. E a primeira coisa que a gente consegue notar é que eles vão retornar para aquele realismo mais pé no chão, assim como no lançamento do GTA V. Nada de carros voadores ou motos voadoras, nada de armas a laser, basicamente todas as loucuras que eles adicionaram no GTA Online. Parece que nada disso vai estar presente na versão inicial do GTA 6. Tudo que eles revelaram aqui são veículos, armas e outras funcionalidades que, apesar de serem básicas, possuem muito mais detalhes do que no GTA V ou no GTA Online. Parece que eles querem apresentar um mundo livre bem mais vivo, bem mais interativo do que antes, só que também mais básico, o que eu, pelo menos, acho que é o caminho certo. Pra quem vem se perguntando, o GTA 6 vai ser bem mais similar ao Red Dead 2 do que ao GTA V, pra falar a verdade. Os vazamentos de 2022 mencionaram 1.300 eventos aleatórios, e é bem possível que boa parte desses eventos estejam presentes no jogo. Aliás, algumas das coisas novas que foram reveladas fazem parte desses vazamentos. Uma dessas coisas que eles revelaram são depósitos clandestinos com itens especiais ou exóticos, que no caso aqui é o depósito da Peach Young's, que é uma das gangues que vai atuar em Vice City ou aos arredores de Vice City. E nessa imagem a gente pode ver uma arma com componentes de uma impressora 3D, que é algo totalmente novo para a franquia GTA, roupas especiais e também possivelmente veículos ali que você vai poder encontrar somente ali dentro. Isso aqui é uma das coisas que foram adicionadas para o GTA Online, mas é claro, é algo que está sendo refeito no GTA 6 completamente do zero. Lembrando que muitas das coisas que foram adicionadas no GTA Online atual, que pertencem ao GTA 6, é mais como se fosse um porte reverso. É basicamente como se fosse uma versão pirateada do que aquilo realmente é. Existem vários veículos recentes novos no GTA Online que já estão no GTA 6, que obviamente não possuem nem um terço dos detalhes que vão existir nas suas versões do GTA 6. E o mesmo conceito se aplica para as outras coisas também, não somente para veículos. E é claro, isso aqui também traz esperanças de que talvez as missões de mundo livre de roubar casas no GTA San Andreas talvez possa voltar no GTA 6. Talvez não sejam somente depósitos que a gente vai poder arrombar e roubar esses itens especiais. Sim, veículos pessoais estão de volta. Eles revelaram alguns veículos especiais do Jason, que vai ser a Jinka Enduro, e também o Kayak, que é um veículo totalmente novo na franquia GTA. A Jinka Enduro já existe no GTA Online, se você quiser dar uma testada, né? Mas como eu disse, provavelmente não vai se parecer nada com a versão dela do GTA 6. A gente pode ver ali que existe uma rampa de barco, ou seja, nós provavelmente vamos poder armazenar barcos e outros tipos de embarcações no GTA 6. Isso é uma das coisas que eles tentaram não mexer no GTA Online. Todo mundo aqui que já jogou GTA Online sabe que eles trouxeram diversas DLCs pro jogo, que expandiram em terra e também no ar. Como por exemplo, uma das primeiras, a DLC Acima da Lei e também a DLC Tráfico de Armas. Um dos únicos elementos que eles não modificaram tanto assim no GTA Online foi o oceano, ou seja, a gente não tem muitas novas embarcações ou até mesmo customização de barcos no jogo, justamente porque no GTA 6 eles vão fazer bastante proveito do oceano e tudo aquilo que envolve atividades em alto mar. Outra coisa que a gente pode ver nessa imagem é uma rede de basquete. O minigame de basquete é algo que está praticamente confirmado que vai ser introduzido no GTA 6. A gente já viu isso em outras imagens do jogo. Também, é claro, isso aqui é outra atividade que está voltando do GTA San Andreas. Agora, isso aqui vai deixar muita gente bem ansiosa, especialmente para os amantes de carros que estão assistindo esse vídeo. Eles estão introduzindo diversas lojas dedicadas de tunagem no GTA 6. Juntamente uma das novas imagens do VAP de ganado, eles disseram que esse veículo vai conter modificações exclusivas de potência, ou seja, basicamente aqui confirmando que as modificações do HAL, ou no caso aqui, algo melhor, vai estar presente no GTA 6. Pra quem não sabe, as modificações do HAL no GTA Online foram introduzidas em tempos recentes e é basicamente uma maneira de você burlar a velocidade limite total dos veículos do jogo. Esses veículos que possuem as tunagens do HAL ultrapassam completamente o limite, que no caso aqui é a velocidade final capada do jogo desde o início do seu lançamento. E as modificações do HAL vão sim voltar, e se eu tivesse que adivinhar, provavelmente com outro nome, né, com outro tipo de loja. Outra oficina especial aqui que eles mencionaram também é a Rideout Customs, que é basicamente uma versão melhorada ou uma versão completamente nova da Benny's. A Benny's foi adicionada no GTA Online durante a DLC Lowriders, e lá você pode introduzir modificações especializadas de Lowriders, né, não só de Lowriders, mas também de outros tipos de carros, colocar som em veículos e outras coisas também, suspensão AA e etc. Então isso aqui é
outra coisa que vai ser melhorada no GTA 6. Eu mal posso esperar para ver o nível de detalhe dessas modificações, porque já no GTA Online, um jogo de 2013, as modificações da loja da Benny's são insanas. Outra oficina especializada que eles mencionaram é a oficina do Willy Caolho. Agora, isso aqui vai deixar muita gente ansiosa, porque sim, isso aqui tinha sido vazado em 2022 e realmente chegou na versão final do jogo. A oficina dele vai se especializar em modificações off-road e pinturas diferenciadas. Eles mostraram aqui uma imagem do Canis Camacho, que é um veículo que está presente no GTA Online. Outro detalhe que muita gente não percebeu é que a placa dele menciona o estado de Gloriana, que no caso é a Geórgia na vida real. Quem lembra, né, dos vídeos sobre a Geórgia, que é basicamente uma parte misteriosa que vem sendo especulada que vai estar presente no jogo. E com certeza tem surpresa aí, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas em todas essas imagens que eles liberaram, inclusive nos 2 trailers também, eles estão tentando evitar o máximo em mostrar a parte norte do mapa do jogo. Não porque não está completo, mas provavelmente porque eles querem manter uma surpresa, talvez até o trailer de gameplay, o que obviamente prova que o mapa do jogo vai ser bem maior do que a gente pensa. Agora, isso aqui não é uma oficina dedicada em si, eu tô falando sobre a coleção de carros clássicos do Women, que também foi algo que foi vazado em 2022. Pelo mapa do jogo você vai poder encontrar veículos inacabados, relíquias, pense no Space Docker do GTA V, ou no Trator, ou outros veículos exóticos, e você vai poder levar pro Women e ele vai poder restaurar esses veículos pra você. Ou seja, é uma side quest de veículos raros e exóticos. E vale lembrar, pra quem ainda não sabe, né, isso aqui é tudo conteúdo exclusivo da edição Ultimate, ou seja, vão existir inúmeras outras lojas no jogo que você vai ter acesso com a versão regular. No GTA Online, por exemplo, a gente não tem só a Benny's ou as modificações especiais do HAL, a gente tem também a Arena War, onde você pode tornar veículos apocalípticos, adicionar cores diferenciadas de farol. A gente tem também a oficina do hangar, onde você pode modificar veículos aéreos. Então é muita coisa que não só vai voltar no GTA 6, mas também vai ser algo totalmente novo. Pense aqui em um reboot. Bem, isso aqui é outra coisa que tá praticamente confirmado. A nova embarcação Shih Tzu Squalo vai conter um armário de armas, onde você pode colocar diversas armas e também explosivos. Isso aqui é outra coisa que também tinha sido vazada. Você não vai mais poder carregar trocentas armas ao mesmo tempo, como no GTA V ou no GTA Online. Você vai ter que armazenar esses loadouts ou armas e equipamentos em porta-malas de veículos designados, barcos e também até mesmo em duffel bags. Inclusive eles também soltaram uma imagem de uma duffel bag com armas e dinheiro dentro. Esse sistema já existe no GTA Online, só que de forma limitada. É somente algo que é aplicado durante missões e golpes, mas parece que agora vai ser introduzido de forma permanente. Provavelmente não vai ser algo tão exagerado assim, porque realmente não tem graça você carregar 3 armas ao mesmo tempo. Você provavelmente vai ter fácil acesso a esses loadouts, né? Nessa mesma imagem também dá pra ver um tanque de oxigênio com trajes de mergulho. E como a gente já sabe, o oceano do GTA 6 vai estar repleto de easter eggs e coisas pra fazer. Os vazamentos de 2022 mencionam bases subaquáticas, Triângulo das Bermudas e muito mais, fora as coisas que foram canceladas no GTA V, até mesmo plataformas de petróleo, né? Quem sabe isso aqui volte no GTA 6 também. Uma coisa que a gente consegue ver que com certeza vai estar no jogo são navios cargueiros, que é uma adição totalmente nova na franquia GTA. E eles também mencionam outros veículos que vão conter esse armário de armas, e um desses veículos é o Vapid Steiner, e juntamente a esse armário de armas, você também vai ganhar acesso a uma garagem pessoal em Shorecourt. Eles mencionam várias vezes essas garagens especiais e locais seguros. De novo, isso aqui foi mencionado inúmeras vezes nos vazamentos de 2022. Garagens por toda parte do mapa, esconderijos, que no caso aqui são locais seguros e etc. Sim, isso aqui vai ser introduzido na versão final do jogo. Eles também mencionam um evento de caça ao tesouro, e quando você completar esse evento você vai liberar esse veículo especial. E isso aqui também é outra coisa que tá retornando com força do GTA Online. A gente tem vários eventos de caça ao tesouro no jogo, que te proporcionam armas e itens especiais, até mesmo armas com habilidades especiais, como por exemplo o machado de pedra, né? Eles mencionaram 2 pistolas exclusivas pro Jason e a Lucia, a ES-9 e também a K-17. E um detalhe interessante é que armas no GTA 6 não vão mais carregar nomes genéricos. Cada arma no jogo vai ter o seu próprio nome único. Eles também mencionaram 2 revólveres exclusivos do Jason e da Lucia, que vão ter miras diferenciadas como acessórios. E pra quem não lembra, na DLC Tráfico de Armas foi quando eles adicionaram isso no GTA Online. Uma gama de novos acessórios, miras, tipos de munição, camuflagem de
armas e várias outras coisas também. Agora, nessas próximas imagens, a gente pode ver o departamento de polícia de Vice City em ação, dos barcos da polícia e também, é claro, o próprio Buzzard da polícia. E olha só pra essa estampa do departamento de polícia de Vice City. Nem no GTA V a gente tem um Buzzard com uma estampa policial. Parece que eles realmente estão ultrapassando todos os limites quando se trata de cosméticos. E também parece que nessa imagem a gente tem uma leve indicação. Vão existir lojas de tunagens ou uma loja de tunagem dedicada para embarcações. Se a gente olhar bem atrás ou embaixo do barco do Jason e da Lucia, a gente pode ver algo que parece com neon. Mais uma vez eles mencionaram o Clube da Lama e o novo veículo Dominator Buggy. E aqui a gente pode ver o nível de detalhe de sujeira e de outros tipos de partículas. Até mesmo os vidros estão sujos, ou seja, é bem possível que até mesmo limpadores de vidro sejam totalmente funcionais. Para quem lembra daquele vazamento de 2022, sim, parece que a gente vai poder mexer em muita coisa dentro do veículo, que é claro, inclui esse tipo de funcionalidade. O sistema de venda de veículos vai mudar, nada de levar um veículo de 3 milhões de dólares para a Los Santos Customs e vender o seu veículo ali. Vai ser um sistema similar ao do Red Dead 2. Você vai precisar levar esse seu veículo para um lugar específico, eles vão ter que encontrar um comprador para esse seu veículo. Eles mostraram várias lojas de roupas, uma delas é a Stock 305, salões de beleza para o Jason e para a Lucia, e até mesmo uma loja de tatuagem exclusiva. Cosmético nesse jogo é algo realmente que não vai faltar. E agora que a gente está perto do lançamento do jogo, eis a dúvida que não quer calar. Inclusive vários sites já estão falando sobre isso, que no lançamento já vai estar disponível modos diferentes de gráficos e de performance, e também, é claro, de fidelidade. E já outros sites já estão dizendo que o jogo vai ser travado a 30 FPS. E gente, pelo amor de Deus, é só você entrar no seu GTA V agora, no seu PS5, no PS5 Pro, Xbox Series X ou tanto faz. O jogo tem modos diferentes de gráfico, performance e também fidelidade. A melhor configuração, é claro, roda no PS5 Pro e também no Xbox Series X, que é a versão de performance com Ray Tracing, se eu não me engano. E é bem óbvio que a mesma coisa vai acontecer aqui com GTA 6. Eles vão basicamente deixar você escolher se você quer jogar com os gráficos lá em cima, ou a 60 FPS, é claro, com os gráficos não rodando no máximo, ou se você quer puramente performance e não gráficos, usufruir do jogo a 60 frames por segundo com uma fluidez maior. Eu ficaria muito surpreso se eles lançassem um jogo sem essas configurações gráficas e de performance. Inclusive alguns vazadores bem conhecidos e sites conhecidos também já estão dizendo que isso é exatamente o que vai acontecer. E é claro, isso aqui é algo bem óbvio, pelo menos pra mim. Mas enfim, daqui a pouco eles lançam o trailer 3 e a partir daí vai ser quando a gente realmente vai ter acesso a esses detalhes. Se inscreve no canal se você é novo. Eu faço vídeo de GTA 6, vídeos de gameplay, de PVP e etc. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.